Há momentos na vida que duram apenas um instante, mas que têm o poder de transformar tudo para sempre. São aqueles segundos em que uma decisão, um gesto ou um encontro inesperado podem mudar o rumo de uma existência inteira. Foi exatamente nesse tipo de situação que Machin Orlov se viu naquela manhã, observando seu próprio reflexo em um espelho rachado do quarto alugado em Anapa. A pele bronzeada pelo sol forte da região trazia marcas que realçavam os traços orientais herdados da mãe, enquanto os olhos cinzentos, única herança do pai, revelavam uma melancolia que ele sempre tentava esconder atrás de um sorriso forçado. Machin, você vai demorar muito aí? A voz de Stas, seu colega de faculdade, ecoou do outro lado da porta. O navio sai em meia hora. Já vou, respondeu, passando a mão pelos cabelos escuros e rebeldes antes de forçar uma expressão mais animada no espelho. Era mais uma excursão, mais uma tentativa de fugir da rotina que logo o engoliria de vez. Aquela viagem de 10 dias com Stas Ilyosha era o último suspiro de liberdade antes da defesa da tese e do mergulho definitivo nos corredores de hospital, nas plantões intermináveis e na responsabilidade de ser médico. A faculdade havia ensinado Machin a valorizar esses pequenos intervalos de leveza, mas nem mesmo ali longe de casa, ele conseguia escapar da sensação de não pertencer a lugar algum. Em Alma-Ata o chamavam de russo, na Rússia, destacavam seus traços asiáticos. Essa dualidade o fez erguer muros invisíveis ao redor de si, especialmente quando se tratava de mulheres, que muitas vezes se encantavam com sua aparência exótica, mas raras vezes enxergavam além dela. Dizem que lá tem umas garotas bonitas, comentou Stas, piscando para ele enquanto aguardavam no cais. Falam que esses domens são um lugar mágico, onde todo mundo se apaixona. Só mais uma lenda para turista, retrucou Machin, ajustando a alça da câmera. Eu vou por causa das pedras antigas, não por romances passageiros. O sol de junho iluminava a orla com uma intensidade quase ofuscante, enquanto o navio branco balançava suavemente nas ondas. Machin observou o grupo de turistas se reunindo e de repente ficou paralisado. Ela estava ali, perto da rampa de embarque, uma silhueta esbelta vestida de azul, o tecido esvoaçando ao sabor da brisa marinha. Os cabelos claros, presos em um rabo de cavalo despretensioso, brilhavam como fios de ouro sob a luz. Quando ela se virou, seus olhares se cruzaram, e Machin sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o mundo tivesse perdido o equilíbrio por um segundo. O que foi parado aí? Lyosha o cutucou pelas costas. Vamos, o barco vai zarpar. O guia, um homem baixo de bigode e boné gasto, reuniu o grupo na popa. Senhores e senhoras, hoje visitaremos os antigos dolmens, locais sagrados com mais de 5.000 anos de história, anunciou. Machin não ouvia. Seus olhos buscavam, entre a multidão, a garota de azul. Encontrou-a cercada por outros turistas, ao lado de uma amiga alta, de cabelos escuros e batom vibrante, que falava animadamente. Quando a moça sorriu para a amiga, foi como se uma luz se acendesse em tudo ao redor. Durante a travessia de 1h30, Machin não conseguiu tirar os olhos dela. Observava os gestos delicados, a maneira como inclinava a cabeça, a graça com que se movia. Algo inexplicável o atraía para aquela estranha, e ele se surpreendeu desejando aproximar-se, quebrar o silêncio. Ao chegarem ao pier, o destino deu o primeiro passo. A moça escorregou nas tábuas molhadas e Machin, que estava perto, segurou-a pelo braço. Obrigada. Ela levantou o rosto, e ele viu que seus olhos tinham a cor do céu de verão. Eu sou a Liona. Machin respondeu sentindo a garganta seca. Cuidado aqui, advertiu, ainda segurando-a levemente. Alionka, onde você se meteu? Chamou a amiga de cabelos escuros, aproximando-se. Ah, e quem é este? Ela o avaliou com um olhar curioso. Este é Machin. Ele acabou de me salvar de uma queda vergonhosa, explicou a Liona, sorrindo. E está é Vera, minha amiga. Muito prazer, cumprimentou Vera, piscando para Machin. Espero que não se importe de nossa companhia. Assim começou o dia mais extraordinário da vida de Machin Orlov. O passeio até os dolmens transformou-se em uma longa conversa com a Liona. Caminhavam lado a lado pela trilha na floresta, e ele falava sobre medicina, sobre as pesquisas da faculdade e o sonho de se tornar cardiologista. Ela ouvia com atenção, fazia perguntas inteligentes e compartilhava suas próprias histórias. O curso de filologia, a paixão pela poesia alemã, o desejo de ser tradutora. Vera, percebendo a sintonia entre os dois, logo se juntou ao guia, deixando-os a sós, e não poderia ter sido mais oportuno. Ao anoitecer, quando o navio atracou de volta à orla de Anapa, Machin e a Liona trocaram números de telefone e marcaram de se encontrar no dia seguinte. Moro perto do centro, numa rua residencial, disse ela. Conhece o Café Brisa do Mar?
Encontro você lá às 10. Estarei esperando, respondeu Machin, e pela primeira vez em muito tempo seu sorriso foi genuíno. Os 5 dias seguintes passaram como um único suspiro. Encontravam-se de manhã e se despediam só quando a noite já havia caído. Caminhavam pela orla, sentavam-se em cafés aconchegantes, exploravam museus e parques. Para Machin era como se a conhecesse há uma eternidade. Com Aliona, tudo fluía com uma naturalidade surpreendente. Ela não tinha receio de mostrar seus sentimentos, e em seus olhos ele via refletido o próprio encantamento. Sabe, confessou ela no 3º dia, enquanto tomavam um café à beira-mar, acho que nunca conheci alguém como você. Como assim? Perguntou, acariciando a mão dela. Autêntico. Sem máscaras. Você diz o que pensa e faz o que acredita. Pela primeira vez, Machin sentiu que era aceito como realmente era, com suas incertezas, sua diferença, seus sonhos. Essa sensação de pertencimento era mais intoxicante que qualquer bebida. No 5º dia, sentados em uma praia deserta, observavam as estrelas ascenderem sobre o mar escuro. A mão de Aliona repousava na dele, e ele sentia o pulso dela, firme e constante. Nunca acreditei em amor à primeira vista, murmurou Machin, olhando para o perfil dela, iluminado pela luz da lua. Sempre achei que fosse invenção de filme romântico. E agora? Ela se virou para ele, e seus olhos brilhavam como o céu noturno. Agora acho que estava enganado. Com cuidado tocou o rosto dela. Aliona, me apaixonei por você desde o momento em que a vi no cais. E a cada dia esse sentimento só fica mais forte. Ela não respondeu. Apenas se inclinou para a frente e o beijou. Seus lábios tinham gosto de sal das ondas e do suco que haviam tomado antes. Machin a abraçou, sentindo algo dentro de si desmoronar. O muro que havia construído com tanto esmero ao longo dos anos. Amanhã eu vou embora, sussurrou ela, afastando-se levemente. A gente volta para casa com a Vera. Pra onde? Apertou a mão dela como se temesse perdê-la. No Verussis, respondeu, sorrindo. Não é tão longe daqui. Você poderia me visitar? Claro. Ele estaria disposto a ir até o fim do mundo. Me dá seu endereço. Amanhã, prometeu Aliona. Nos encontramos no nosso café de manhã, e eu anoto tudo para você. Tem papel? Não preciso, afirmou confiante. Sou futuro médico, a memória é boa. Naquela noite, Machin não conseguiu dormir. Ficou deitado, revivendo cada minuto ao lado de Aliona, imaginando o dia seguinte. Pela primeira vez, seus planos incluíam outra pessoa. Seu futuro já não se resumia apenas à carreira. Na manhã seguinte, chegou ao café uma hora mais cedo, sentou-se à mesa preferida deles, junto à janela, e pediu um café, enquanto aguardava. O café esfriou na xícara enquanto os ponteiros do relógio avançavam. 10 horas, 10 horas e 30, 11 horas. Ao meio-dia, o telefone de Aliona ainda exibia a mensagem número não disponível. Machin, incrédulo, dirigiu-se ao endereço que ela lhe dera, um prédio modesto nos arredores da cidade. A porta foi aberta por uma senhora robusta, de rosto cansado e olhar desconfiado. As moças se mudaram, anunciou, cruzando os braços. Foram embora de manhã cedo, nem pagaram o último dia. Como assim foram embora? Machin sentiu o chão tremer sob seus pés. Para onde? A mulher encolheu os ombros indiferente. Aquela morena arrumou confusão. Veio uma dama que, gritaria danada. Depois, juntaram as coisas e sumiram. A porta bateu antes que ele pudesse reagir. Machin ficou parado na calçada, atordoado. Não era possível. Não depois da noite anterior, das promessas murmuradas entre risos, dos planos que tecerá em segredo. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem. Nada. Caminhou como um autômato até a orla. O mar, indiferente, quebrava ondas contra as pedras. Era ali que tudo começara, e ali aparentemente tudo terminara. N. Um nome vago, uma cidade entre milhares. Mas ele a encontraria. Tinha que encontrar. Os punhos se cerraram com força. Voltaria para casa, terminaria a faculdade, e então teria meios para buscá-la. O vento salgado misturava-se às lágrimas que não caíram. Pela primeira vez, Machin Orlov sentiu no peito uma dor surda, constante, com um nome que não conhecia, perda. O tempo, dizem, é um médico estranho. Não cura as feridas por completo, mas ensina a conviver com elas. A dor aguda se torna um incômodo crônico, uma sombra que acompanha os passos sem gritar. Foi assim que Machin desembarcou em Almaty, meses depois, com os olhos marcados por algo que nem mesmo ele sabia nomear. Os pais o aguardavam no saguão do apartamento. Aziene, com seu instinto materno afiado, captou a mudança no filho antes mesmo que ele cruzasse a porta. O que aconteceu? Perguntou, acariciando-lhe o rosto.
Nada, mãe, mentiu, abraçando-a com força, inalando o cheiro familiar de seus cabelos. Só o cansaço da viagem. Valery Ivanovich, como sempre, limitou-se a um aperto de mão firme e um olhar que dizia: quando quiser falar, estarei aqui. Homens na família Orlov não se intrometiam em feridas alheias. Mas naquela noite, quando a mãe se retirou, o pai entrou no quarto do filho com 2 xícaras de chá fumegante. Uma moça? Adivinhou, observando as luzes da cidade pela janela. Machin não viu motivo para negar. Conhecia em Anapa. Depois, ela desapareceu. O silêncio pairou entre eles, denso como a neblina sobre as montanhas. Valery Ivanovich pousou a mão no ombro do filho. Se for destino, vocês se reencontrarão. O destino, porém, mostrou-se menos poético do que o pai imaginava. Os meses passaram, e Machin não encontrou sequer uma pista. N era uma agulha num palheiro de rua sem nome e rostos anônimos. Nem mesmo o sobrenome de Aliona ele sabia. As redes sociais, ainda engatinhando, não ofereciam respostas. A medicina tornou-se seu refúgio. Afundou-se nos livros, na rotina exaustiva do hospital, nas noites em claro estudando para a defesa da tese. Os colegas brincavam que ele se casara com a carreira. Machin não se importava. Era mais fácil tratar corações alheios do que enfrentar o próprio, partido ao meio. Em março de 2011, sob um sol primaveril que derretia a neve nas calçadas, ele defendeu o diploma com louvor e ingressou na residência em cardiologia. A escolha não foi ao acaso. Queria aprender a consertar o que estava quebrado, começando por si mesmo. Naqueles mesmos dias de março, a milhares de quilômetros dali, em um quarto ensolarado da maternidade de Novorossiysk, Aliona segurava nos braços uma recém-nascida de olhos cinzentos e um tufo de cabelos escuros. A parteira aguardava a caneta em riste. Como vai chamá-la? Respondeu Aliona, traçando com os dedos as feições da filha, onde já se desenhavam traços familiares. Vera, a única que conhecia a verdade, entrou com um buquê de flores e um ursinho de pelúcia. Você precisa contar a ele, insistiu, sentando-se na beirada da cama. E o que eu digo? Aliona balançava a menina, contendo as lágrimas. Olá, nos vimos uma semana em Anapa, e agora você é pai. Ele é apenas um estudante, tem a vida toda pela frente. Não posso destruir seus planos. E os seus? E os dela? Vera não cedia. Vamos nos virar, afirmou Aliona com uma firmeza que não sentia. Termino a faculdade, arrumo um trabalho. Tenho meus pais. Mas a realidade mostrou-se mais cruel do que ela imaginara. Os pais, embora aceitassem a neta, não escondiam o desaponto. Conciliar os estudos com a maternidade era uma batalha diária. O dinheiro escasseava, e as perspectivas de emprego com uma criança pequena eram nebulosas. À noite, enquanto Milana dormia, Aliona abria um notebook e digitava no buscador: Machin Orlov Almaty Medicina. Encontrava menções esparsas, artigos em revistas acadêmicas, notas sobre premiações. Seguia seus passos à distância, orgulhosa e dolorida, repetindo como um mantra: fiz a coisa certa. 2013 foi um ano de virada para ambos. Machin, após concluir a residência, mudou-se para Astana, onde lhe ofereceram um cargo promissor em um centro cardíaco. A cidade, com seus ventos cortantes e estepes infinitas, recebeu-o com indiferença, mas ali estava o trabalho real, urgente, capaz de preencher cada segundo de seus dias. Aliona, esgotada pela falta de dinheiro e pelo desânimo, aceitou a proposta de Gleb Semenov, um arquiteto viúvo com um filho de 8 anos. Ele era um homem prático, disposto a dar a Milana seu sobrenome e a Aliona uma estabilidade que ela não podia recusar. Você não o ama, constatou Vera, ajudando-a a vestir o simples vestido branco. Amor é um luxo para quem não tem responsabilidades, respondeu Aliona, ajustando a saia. Gleb é uma boa pessoa. Sabe que Milana não é filha dele e mesmo assim a aceita. O casamento foi discreto. Artem, o filho de Gleb, um menino sério demais para sua idade, o observou Aliona com desconfiança, até ver Milana, uma criança de 2 anos com riso contagiante. Os dois se entenderam imediatamente e Aliona soube, aliviada, que pelo menos ali a sorte lhe sorrira. Gleb revelou-se um marido atencioso, mas possessivo. Questionava-a sobre o passado, sobre o pai de Milana. Até que uma noite, flagrou-a olhando a página de Machin em uma rede social recém-criada. O escândalo foi inevitável. Você ainda o ama? Gritou os punhos cerrados. Responda. Aliona permaneceu em silêncio. E seu silêncio foi a resposta mais eloquente. No centro cardíaco de Astana, Machin conheceu Nina Semenovna Krotsova, enfermeira com 3 décadas de experiência e um olhar que já vira dor demais para se surpreender com qualquer coisa. Jovem, você está aqui há um dia e já arruma briga com os pacientes?
Repreendeu, depois que ele elevou a voz para um idoso que se recusava a tomar os remédios. Só estava explicando a importância do tratamento, justificou-se Machin, irritado. Ninguém se convence aos berros, disse Nina Semenovna, balançando a cabeça. Vocês médicos só pensam em pílulas. Às vezes o coração precisa de atenção. E para espanto de Machin, 10 minutos depois, o velho Petróleo Kuzmich tomava os comprimidos sem reclamar. Aos poucos, entre o jovem médico e a enfermeira experiente nasceu uma cumplicidade singular. Nina Semenovna via nele algo que os outros não percebiam. Nina Semenovna enxergava nele algo que os outros não percebiam, uma ferida na alma que nunca havia cicatrizado. E Machin sentia nela aquele cuidado materno que tanto lhe fazia falta, longe de casa. Certa noite, após um plantão exaustivo, enquanto descansavam na sala dos médicos, ela lhe contou sobre o filho. Meu Serioja teria a tua idade hoje, disse, limpando os óculos embaçados. Faz 10 anos que meu menino se foi. O motorista bêbado gelo na pista, e pronto. Não tem mais pessoa. Machin permaneceu em silêncio, sem saber como consolá-la. Por isso vejo em ti algo familiar, continuou ela, olhando para um ponto além dele. Tu és todo bem-sucedido, promissor, mas os olhos, tão tristes. Quem foi que te partiu o coração, filho? E pela primeira vez em 3 anos, Machin falou sobre aquela semana em Anapa, sobre a garota que havia virado sua vida de cabeça para baixo e depois desaparecido sem deixar rastro. Destino, refletiu Nina Semenovna. Se for para se reencontrarem, vão se encontrar. Se não for, então não era para ser. Mas guarda o coração aberto, ouviste? Não dá para ser cardiologista com o coração fechado. Em 2015, Gleb conseguiu um grande contrato em Soti, o projeto de um complexo turístico. A família se mudou para a cidade ensolarada à beira-mar, e Aliona, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se feliz. O mar lhe lembrava Napa, mas agora isso não doía, apenas uma melancolia suave. Milania já tinha 4 anos, esperta, artística, com olhos cinzentos iguais aos do pai, cheios de curiosidade e confiança. Artem, com seus 10 anos, cuidava da irmãzinha com ternura, embora às vezes sentisse ciúmes do carinho que o pai lhe dedicava. Aliona arrumou trabalho como tradutora em feiras internacionais frequentes em Soti. Seu alemão impecável e o bom inglês eram muito valorizados. Ganhou independência financeira, fez novas amizades, construiu uma vida interessante. Mas o barco familiar começou a dar água. Gleb, absorvido pelo trabalho, passava a fazer cenas de ciúme com cada vez mais frequência. Os telefonemas noturnos por causa de negócios, o convívio de Aliona com estrangeiros, sua crescente autoconfiança, tudo isso o incomodava. Acima de tudo, ele nunca conseguiu aceitar que ela jamais o amara de verdade. Naquele mesmo ano, Machin, cansado da solidão, casou-se com Oksana, uma colega inteligente e bonita que há tempo demonstrava interesse por ele. Nina Semenovna apenas balançou a cabeça ao saber da notícia. Não é a tua, disse a enfermeira experiente. Os teus olhos mudaram. Machin afastou a observação com um gesto. Tinha 30 anos. Era hora de se estabelecer, construir uma família. E o amor? Bem, parecia que ele só acontecia uma vez na vida. O casamento durou menos de 1 ano e desmoronou tão rápido quanto surgira. Oksana não suportava a eterna ocupação do marido, sua distância, o fato de que mesmo nos momentos de intimidade ele parecia estar em outro lugar. Depois do divórcio, confessou a conhecidos em comum, é impossível viver com um homem que ama um fantasma. 2016 trouxe novas mudanças. Machin defendeu brilhantemente sua tese de doutorado sobre métodos inovadores em cirurgia cardíaca. Seu nome começou a aparecer em revistas médicas de prestígio. Chamaram sua atenção em Moscou, enquanto em Soti a família de Aliona se desfez. A gota d'água foi a cena que Gleb armou durante uma exposição internacional de arquitetura, onde ela trabalhava como tradutora. Ele irrompeu na sala de conferências, acusou-a de ter um caso com um arquiteto alemão e levou Artem embora no meio do evento. O divórcio foi árduo. Aliona conseguiu provar que as acusações do ex-marido eram infundadas, mas a questão das crianças virou um obstáculo. Ela já havia formalizado a adoção de Artem, mas Gleb exigia que o filho ficasse com ele. Não posso perder os dois, chorou durante a audiência. Artem é tudo o que me resta da minha primeira esposa. Que pelo menos ele fique comigo. O juiz, percebendo o vínculo genuíno entre pai e filho, decidiu. Artem ficaria com Gleb e Milana com Aliona. As crianças choraram ao se despedir, e Aliona jurou que faria de tudo para que se vissem com a maior frequência possível. Vera, ao saber do divórcio, voou para Soti para apoiar a amiga. Talvez agora encontres um pai de verdade para Milana? Perguntou.
enquanto tomavam chá no terraço do apartamento alugado de Aliona, olhando para o mar noturno. Olha como ele avançou. Doutorado, artigos. Acompanho tudo. Justamente por isso não vou procurá-lo, respondeu Aliona firme. Para que ele precisaria agora de uma filha e de um antigo romance de férias? Tem uma carreira brilhante, um mundo pela frente. E a Milana já é feliz. No início de 2017, Machin recebeu uma proposta irresistível, o cargo de chefe do departamento de cardiologia em uma das principais clínicas de Moscou. Arrumou suas coisas, despediu-se dos colegas. O mais difícil foi se despedir de Nina Semenovna. Não se esqueça desta velha enfermeira, disse ela, enxugando uma lágrima com a ponta do lenço. E cuide do teu coração e dos corações alheios. Prometo, respondeu Machin, abraçando-a com força. Obrigado por tudo. Moscou recebeu com sua agitação e oportunidades. Nova clínica, novos pacientes, novos desafios. Mas nas raras noites livres, ele ainda abria o notebook e digitava na barra de busca, Aliona Novorossiysk, filóloga. Às vezes revisava listas de participantes de congressos médicos no Sul, na esperança de um milagre. Porque o milagre tinha que acontecer. Machin acreditava nisso com todo o seu teimoso coração de cardiologista. Afinal, quem melhor do que ele sabia que o coração era capaz de suportar até as provações mais duras? Em algum lugar no ensolarado Soti, uma menina de 6 anos, de olhos cinzentos, sentava-se na praia construindo castelos de areia e cantarolava uma canção que a mãe costumava entoar nos momentos de devaneio. Nós vamos nos encontrar de novo. Na vida não existem acasos. Só há padrões que não enxergamos até olharmos para trás. Esses pensamentos ocupavam a mente de Machin naquela noite de setembro, enquanto relia pela enésima vez o convite para a Conferência Internacional de Cardiologia em Soti. Um fórum científico de tanto prestígio seria, sem dúvida, um marco em sua carreira. A apresentação sobre novos métodos de intervenção minimamente invasiva poderia lhe render reconhecimento no meio acadêmico, mas algo o impedia de tomar uma decisão. O telefone tocou de repente. Machin estremeceu ao ver o número familiar de Astana. O coração deu um salto. Alô? Nina Semenovna, tudo bem? O que aconteceu? Sua voz não conseguiu esconder a preocupação. Olá, filho. Tudo tranquilo por aqui, respondeu a enfermeira com a calma de sempre, mas carregada daquela ternura que ele sentia mesmo a milhares de quilômetros. E contigo? Meu coração está inquieto. Não aconteceu nada? Não, tudo bem. Só trabalhando muito, como sempre, mentiu ele, sorrindo. Ah, tu continues o mesmo, resmungou ela. Um cardiologista que não sabe ouvir o próprio coração. O que está havendo? Sinto que estás para tomar uma decisão. Machin não se surpreendeu com aquela intuição. Ao longo dos anos, eles haviam aprendido a se entender com meia palavra. Recebi um convite para dar uma palestra em Soti, na conferência. Estou em dúvida. Vale a pena ir? Tenho muitos pacientes aqui, a agenda está lotada. Houve uma pausa no outro lado da linha. Quando Nina Semenovna falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, quase urgente. Quando é? Daqui a uma semana. Abertura no dia 15. Minha apresentação é no 16. Machin virou a página do convite. Uma pausa se instalou, e ele quase conseguiu sentir, de forma física, o peso daqueles segundos. Machin sentiu, como se através da linha, Nina Semenovna estivesse processando algo em sua mente. Vá, Machin, ela finalmente disse com uma convicção tão firme que não deixava espaço para objeções. Meu coração sente que algo importante vai acontecer lá. Algo muito importante para você. Ela hesitou por um instante. Mas quanto tempo ainda você vai dedicar só ao trabalho, hein? Só ao trabalho. Quanto mais da sua vida você vai dar para aquele departamento? Essa viagem é o destino. É isso que eu te digo. Não a deixe escapar de novo. A palavra de novo ecoou na mente de Machin como um sino. Era como se Nina Semenovna soubesse algo que ele mesmo ignorava. Bem, ele cedeu resignado. Vou por você. Um riso suave veio do outro lado da linha. Não por mim, bobo. Por você. Ela baixou a voz, quase confidencial. E não se esqueça de ligar para esta velha enfermeira depois para contar o que aconteceu lá. Quando a chamada terminou, Machin ficou olhando para o telefone por longos minutos. Algo importante em Soti? Ele balançou a cabeça, como se pudesse afastar aqueles pensamentos improváveis. Não, coincidências não existem. Não pode ser. Não depois de 7 anos. A decolagem transcorreu sem contratempos. A manhã de setembro prometia um dia claro, e o avião,
descolando da pista do aeroporto Sheremetyevo. Rumou para o sul. Machin acomodou-se com conforto no assento da classe executiva, cortesia da clínica por suas operações bem-sucedidas, abriu o notebook e mergulhou nos ajustes finais de sua apresentação. Só depois de algum tempo notou os passageiros que ocupavam os assentos do outro lado do corredor, uma mulher jovem e uma menina pequena. A mãe explicava algo em voz baixa para a filha, apontando pela janela para Moscou se estendendo sob a asa da aeronave. A criança assentia, mas a tensão em seus ombros traía a ansiedade. Mila, está tudo bem. A voz tranquilizadora da mãe chegou até Machin. O avião é seguro. Logo estaremos com a vovó. Havia algo naquele tom, na cadência, no timbre, que o fez levantar os olhos da tela. Só conseguiu ver o perfil da mulher. Cabelos claros presos em um rabo de cavalo impecável, a linha elegante do pescoço. Mas foi o suficiente para que uma pontada de familiaridade o incomodasse. 20 minutos depois, o avião entrou em uma zona de turbulência. Os solavancos leves que mal incomodavam passageiros experientes, foram um teste para a pequena Mila. Seus olhos se arregalaram de medo, a respiração acelerou, e em questão de minutos o ar entrou e saiu de seus pulmões em golpes curtos e superficiais. Mamãe, não consigo respirar. Ela exclamou, agarrando-se aos braços da poltrona com força. A mulher a abraçou, tentando acalmá-la, mas a crise de pânico só piorava. Os lábios da menina empalideceram. O peito subia e descia em ritmo descompassado. Ajuda! A mãe virou-se para o corredor, e foi então que Machin viu seu rosto. O tempo parou. 7 anos se dissiparam como névoa ao amanhecer. Ele olhava para aqueles olhos, da cor do céu de verão, os mesmos que o haviam perseguido em noites intermináveis de insônia. Aliona. Sua Aliona. Mas o instinto profissional falou mais alto. Em um segundo, Machin estava ajoelhado diante da criança apavorada. Mila. Ele usou o nome da menina de propósito, como se já a conhecesse há anos, e falou em um tom baixo, firme, meu nome é Machin. Sou médico. Vamos fazer um exercício juntos para você se sentir melhor, está bem? A garota tentou assentir, mas o corpo estava rígido demais. Olhe para mim. Ele levantou a mão até a altura dos olhos dela. Vê meus dedos? Vamos contar juntos. No 1, inspire pelo nariz, bem devagar, como se estivesse cheirando uma flor. No 2, segure a respiração. No 3, solte o ar pela boca, como se estivesse apagando uma vela de aniversário. Vamos tentar? Mila fixou o olhar nos dedos dele. Machin começou a contar, exagerando a lentidão dos números para que ela o acompanhasse. Após o 3º ciclo, a respiração da menina começou a se normalizar. A tensão abandonava seu corpinho aos poucos. Muito bem, sorriu ele. Você é muito corajosa. Agora feche os olhos e imagine seu lugar favorito. Aquele em que você se sente feliz e calma. Na praia, respondeu Mila, tímida. Ótima escolha. Ele assentiu. Imagine a areia quente sob seus pés, macia. As ondas batendo suavemente. O sol se pondo no mar, pintando tudo de dourado. Enquanto descrevia o pôr do sol, Mila relaxou completamente. Só então Machin permitiu-se olhar para Aliona. Ela o encarava com os olhos arregalados, uma mistura de choque, incredulidade e algo mais, algo que ele não ousava ou não conseguia decifrar. Machin. Sua voz tremeu ao pronunciar seu nome. É você mesmo? Sim. Ele se levantou, sentindo de repente as pernas fracas. Sou eu. Uma comissária de bordo aproximou-se, perguntando se precisavam de ajuda, mas Machin abanou a cabeça com segurança. Está tudo bem. Foi apenas uma crise de ansiedade passageira. Já passou. Quando a atendente se afastou, um silêncio pesado pairou entre eles. 7 anos de buscas, de esperanças, de dúvidas, e ali estavam, separados por um corredor estreito e por um abismo de tempo. Machin olhou novamente para Mila. Havia algo em seus traços que lhe parecia estranhamente familiar. Os cabelos escuros, a pele morena. E então seus olhos se fixaram na cor daqueles olhos cinzentos, iguais aos seus. Quantos anos ela tem? A pergunta escapou antes que pudesse impedi-la. 6. Aliona apertou a filha contra si, como se a protegesse. Ela tem 6 anos. 6 anos. A matemática simples fez o coração de Machin disparar. Se a menina tinha 6 anos. Você está indo para Soti? Aliona interrompeu seus pensamentos, claramente tentando mudar de assunto. Sim, para uma conferência de cardiologia. E você? Trabalho como intérprete em uma feira internacional. As palavras saíam mecânicas, como se fossem 2 estranhos forçados a uma conversa polida. O que se diz para uma mulher que você procurou por 7 anos? Que desapareceu sem deixar rastros? Que talvez, não, ele não podia sequer considerar isso.
Obrigado por ajudar a Mila. Aliona sorriu grata, mas seus olhos denunciavam uma inquietação profunda. Não há de quê, ele respondeu, mantendo o tom profissional. É uma reação comum em crianças. Provavelmente o medo de voar. Mila, já recuperada, observava-o com curiosidade, como se avaliasse o homem que havia afugentado seu medo. Você é bonzinho, declarou de repente, com a sinceridade só possível em uma criança. Igual aquele doutor dos desenhos que cura os bichinhos. Machin não pôde evitar um sorriso. Eu sou doutor. Só que em vez de bichinhos, cuido de pessoas e de seus corações. De verdade? Os olhos de Mila brilharam. Quer que eu escute o seu? Mila, não incomode o senhor. Aliona pareceu constrangida. Ele deve ter muita coisa para fazer. Não se preocupe. Machin abriu a pasta e retirou o estetoscópio. Para uma garota tão corajosa quanto você, sempre tenho tempo. Ele mostrou a Mila como usar o aparelho, deixou que ela ouvisse o próprio coração e depois o dele. A menina vibrou, mãe. Eu ouvi. Bum, bum, bum. Maravilhoso, meu sol. Aliona afagou os cabelos da filha, mas Machin notou o tremor em seus dedos. As horas restantes do voo passaram em uma tensão estranha. Falavam de trivialidades. O clima em Soti, a conferência, o trabalho de Aliona na feira, evitando cuidadosamente os assuntos que realmente importavam, como se temessem quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. Ao pousar, Machin ajudou Aliona a retirar a bagagem do compartimento superior. Onde vocês estão hospedadas? Perguntou, esforçando-se para soar natural. Temos um apartamento aqui. Moramos em Soti há 2 anos. Ela ajustou a alça da bolsa no ombro. E você? Hotéis em Xuxina. É onde será a conferência. Na saída do aeroporto, despediram-se com um aperto de mão desconfortável, trocando números de telefone. Machin observou as duas se afastarem, a mulher alta e a pequena garota, seguras uma à outra, enquanto uma sensação indistinta crescia dentro dele, como se algo se rompia dentro dele, exigindo ação. Mas o que poderia fazer? 7 anos eram um abismo. Alena tinha sua vida, ele tinha a sua. E mesmo assim, quando o táxi arrancou em direção ao hotel, Machin já sabia que ligaria. Ainda naquele dia. O encontro aconteceu à noite, em um café à beira-mar. Milana ficou com uma vizinha, e Alena chegou sozinha, vestindo um vestido leve na cor do mar em movimento. Machin não pôde evitar a lembrança daquele vestido azul de Ana, o primeiro em que a vira. Você não mudou, disse ele quando se sentaram à mesa junto à janela, de onde se via o mar escurecendo. Você também não. Ela esboçou um sorriso frágil. Só ficou mais sério. E mais bem-sucedido. Me observava? A pergunta saiu mais seca do que pretendia. Alena não desviou o olhar. Às vezes encontrava seus artigos na internet. Ficava feliz com suas conquistas. Por que sumiu daquele jeito em Ana? Não dava mais para rodear. Tínhamos combinado nos encontrar, e de repente, passei 7 anos procurando você. Alena baixou os olhos, alisando o guardanapo sobre a mesa. É difícil explicar. Vera, ela realmente se envolvera com um homem casado. A esposa dele armara um escândalo, ameaçara chamar a polícia. Tiveram que sair de Ana às pressas. Por que não ligou? Não deixou um bilhete? Sua voz falhou. Tudo aconteceu tão rápido. Ela levantou o rosto, e nele havia uma dor não dita. Depois ficou tarde demais. O garçom trouxe vinho e petiscos leves. Ficaram em silêncio enquanto ele arrumava os pratos. Quando o homem se afastou, Machin perguntou o que o atormentava desde o avião. Milana, ela é minha filha? Alena estremeceu. O copo em sua mão balançou perigosamente. Não, como pode? Negou com a cabeça rápido demais. Como você pensou nisso? Só nos conhecíamos há 5 dias. Mas aqueles olhos, os mesmos olhos azuis que nunca souberam mentir, diziam outra coisa. Alena, não me minta. Cobriu a mão dela com a sua. Sou médico. Vi a semelhança. Os olhos cinzentos, o tom da pele, os traços e a idade. 6 anos. Coincide com nosso encontro. Ela virou-se para a janela. Uma lágrima escorreu por sua face. Não agora, Machin, por favor. Não estou pronta para essa conversa. Ele queria insistir, mas algo em seu olhar o deteve. Medo. Um medo profundo e real. E recuou. Está bem. Mas voltaremos a falar disso. O resto da noite transcorreu mais tranquilo. Falavam sobre os anos que os separaram. Machin contou sobre a mudança para Moscou, o trabalho, o casamento breve e fracassado. Alena falou da carreira como tradutora da vida em Soti de Milana, que naquele ano entrará no 1º ano, mas evitou mencionar o ex-marido. Machin, no entanto, notou as sombras que passavam por seu rosto sempre que o assunto se aproximava da família. No dia seguinte, encontrarão-se novamente.
Dessa vez com Milana. A menina vibrava com a presença do doutor do avião e o bombardeava com perguntas sobre o coração, remédios, hospitais. Machin respondia com paciência, sem tirar os olhos da criança em quem, a cada minuto, reconhecia mais de si mesmo. Posso convidá-lo para jantar em casa? Perguntou Alena enquanto passeavam pela orla. Amanhã, se não estiver muito ocupado com a conferência. Prepararei algo gostoso. Com prazer. Machin assentiu, sentindo um calor se espalhar por dentro. O apartamento de Alena ficava em um bairro tranquilo, perto do mar, pequeno, mas aconchegante, com uma varanda que dava para um jardim. Milana, orgulhosa, mostrou ao visitante seu quarto, repleto de livros e bichos de pelúcia. Este é Barsik. Ergueu nos braços um gato enorme e ruivo, que miou descontente, mas permitiu-se ser apertado. Ele é meu amigo. Quando Milana se distraiu com um brinquedo, Machin e Alena saíram para a varanda. O sol inclinava-se para o poente, pintando o céu de rosa e dourado. É bonito aqui, comentou Machin, inspirando o aroma de jasminos que se enroscavam nos corrimãos. Tranquilo. Alena apoiou-se na grade. Principalmente os pores do sol. Milana adora. Nesse momento Barsik, escapando do quarto da menina, pulou na cadeira ao lado de Machin. O gato fixou nele seus olhos verdes e imóveis, então, inesperadamente, saltou para seu colo e começou a ronronar. Incrível, Alena balançou a cabeça. Normalmente ele não gosta de estranhos. Nem do Gleb. Gleb? Machin ficou atento. Meu ex-marido, explicou ela baixinho. Nos divorciamos há 1 ano. Sinto muito. Não sabia. Ele acariciava o gato distraidamente. Foi difícil. Muito. Ela desviou o olhar, mas não antes que ele visse a dor em seus olhos. Principalmente por causa das crianças. Crianças? Ecoou Machin, surpreso. Você tem outro filho? Ela não teve tempo de responder. O interfone soou, quebrando o silêncio e fazendo-os estremecer. Alena franziu a testa. Estranho. Não estou esperando ninguém. Foi abrir a porta, enquanto Machin permaneceu na varanda com Barsik, que não parecia disposto a sair de seu colo. A calma se rompeu com uma voz masculina áspera vinda da entrada. Onde estão minhas coisas? Liguei, avisei que passaria aqui. Gleb, você está bêbado? A voz de Alena soava tensa. E não ligou. Eu me lembraria. Não liguei? E isto? Ouviu-se o barulho de um telefone sendo manipulado. Olha aqui, ontem 20h15. Não tenho chamadas perdidas suas, retrucou Alena firme. E peço que saia. Está assustando Milana. Mamãe. A voz preocupada da menina veio do quarto. O que está acontecendo? Machin levantou-se, depositando o gato no chão com cuidado. A situação tomava um rumo desagradável. E você tem visita? A voz do homem ficou mais alta. Novo namorado? Nem deu tempo de se divorciar e já arrumou substituto. Pare. Havia aço no tom de Alena. Não tenho direito de falar assim comigo na minha casa. Machin entrou no corredor. Um homem alto e loiro dominava Alena com sua postura. Seu rosto estava contorcido de raiva. Ao lado dele, um garoto de uns 12 anos olhava assustado, alternando o olhar entre o pai e Alena. Ah, então é você. Gleb mediu Machin com um olhar desprezível. Escute aqui, não sei o que ela lhe contou, mas essa mulher é minha esposa. Ex-esposa, a corrigiu Alena. Peço que saia imediatamente. Pai, por favor, o menino puxou a manga do homem. Vamos embora. Cale-se, Artem. Ele o afastou com um gesto. Os adultos estão conversando. E voltando-se para Alena. E você? Ainda vai se arrepender de ter nos abandonado. Acha que com esse aí vai ser melhor? Está muito enganada. Machin avançou, colocando-se entre Alena e Gleb. Acho que é melhor irem embora, disse, calma, mas firmemente. Estão perturbando as crianças. E você quem é para me dar ordens? Gleb balançou-se para frente. Cheirava álcool. Vim buscar meus documentos. Tenho todo o direito. Artem. De repente, ouviu-se a voz alegre de Milana, que saiu correndo do quarto e se jogou nos braços do garoto. Você veio. Os dois se abraçaram, e o clima aliviou um pouco. Gleb, ao vê-los, parece ter perdido parte de sua fúria. Tá bom, recuou um passo. Me dá os documentos e a gente vai. Alena foi até outro cômodo e voltou com uma pasta. Aqui está. Tudo o que você pediu. Gleb pegou a pasta, mas não se apressou em sair. Seu olhar ia de Machin para as crianças e vice-versa. Então é assim agora? Perguntou, amargo. Nova família. E o Artem? Alena falou baixo. Ele também se apegou a você, te chamava de mãe. E agora? Nós combinamos, respondeu ela, serena. Artem vem me visitar nos fins de semana. Não impedimos o contato dele com Milana. Nada mudou. Tudo mudou. Ele indicou Machin com a cabeça.
Com a chegada desse. Ela pediu para eu trazer vocês duas, Machin engoliu em seco, sentindo o peso das palavras. Quer ver você e a Milana. Pelo menos uma vez. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que ele pensou que a ligação havia caído. Quando Alena finalmente falou, sua voz estava rouca, como se as palavras tivessem se enroscado na garganta antes de sair. Você acha que é uma boa ideia? Depois de tudo que aconteceu. Depois de ele. Não é sobre Gleb, interrompeu Machin, mais firme do que se sentia. É sobre ela. Sobre o tempo que não temos. Fechou os olhos, revivendo a cena na reanimação. Os dedos de Nina Semyonovna apertando os seus com uma força inesperada. Os olhos opacos implorando para que ele não repetisse seus erros. Alena, ela pode não ter outra chance. Outro silêncio. Desta vez, ele ouviu o som abafado de Milana ao fundo, perguntando algo, e a resposta murmurada de Alena. Quando ela voltou ao telefone, sua voz havia mudado, não menos trêmula, mas decidida. Quando partimos? 2 dias depois, o avião pousou em Astana sob um céu cinzento e pesado, como se a própria natureza pressentisse a urgência da visita. Machin esperava-as no saguão do aeroporto, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco e o coração batendo em um ritmo que não combinava com sua postura aparentemente calma. Foi Milana quem o avistou primeiro. Diadia Machin. Gritou, soltando a mão da mãe e correndo em sua direção com a mochila de unicórnios balançando nas costas. Ele se agachou no último segundo, abraçando-a com força, inalando o cheiro de shampoo infantil e algodão doce que sempre a acompanhava. Por um instante, esqueceu por que estavam ali. Alena se aproximou devagar, os olhos vermelhos de chorar, as mãos apertando a alça da bolsa como se ela fosse um salva-vidas. Não disseram uma palavra desde que desembarcaram. Machin estendeu a mão para ela, e ela a aceitou, não com o gesto confiante de antes, mas como quem se agarra a um fio frágil. Ela está consciente? Perguntou Alena, enquanto caminhavam em direção à saída. Sim, hoje pela manhã. Machin hesitou, mas os médicos avisaram. Pode ser a última vez que esteja lúcida por um tempo. Alena sentiu, mordendo o lábio inferior até quase fazer sangrar. Milana, sensível como sempre, puxou sua manga. Mamãe, por que você está triste? A babusca Nina vai ficar boa, não vai? A pergunta pairou no ar como uma faca. Alena olhou para Machin, desesperada, como se ele tivesse a resposta. Mas não havia respostas fáceis, não para uma criança de 6 anos, não para eles mesmos. Vamos ver ela agora, Zaishik, disse Machin, afagando os cabelos de Milana. E você vai contar para ela como está indo na escola, certo? Ela adora ouvir suas histórias. Milana anuiu, satisfeita com a distração, mas Alena não se deixou enganar. Quando entraram no táxi, ela sussurrou tão baixo que só ele ouviu. Ela sabe? Machin não precisou perguntar o quê. Sabia exatamente do que Alena falava, da verdade que os três carregavam como um segredo tóxico. Não tenho certeza, admitiu. Mas acho que suspeita. E se ela perguntar? Os dedos de Alena tremiam ao ajustar o cachecol de Milana, que dormitava contra seu ombro. Então a gente conta, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a firmeza. Juntos. O hospital cheirava desinfetante e tristeza. As paredes brancas refletiam a luz fluorescente de um jeito que fazia tudo parecer irreal, como se estivessem caminhando por um sonho ruim. Nina Semyonovna estava na mesma cama da reanimação, mas desta vez seus olhos estavam abertos, fixos na porta, como se esperassem por eles. Quando Milana entrou no quarto, a velha médica sorriu, um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que iluminou seu rosto cansado. Olá, Crocha murmurou, estendendo uma mão trêmula. Finalmente te conheço. Milana, normalmente tímida com estranhos, aproximou-se sem hesitar e segurou os dedos de Nina Semyonovna com uma seriedade que não combinava com sua idade. Você é amiga do Diadia Machin? Perguntou. Ele fala muito de você. Sim, sou Nico. Os olhos de Nina Semyonovna brilharam, úmidos. E ele me contou tudo sobre você também. Alena permaneceu junto à porta, como se temesse que o chão se abrisse sob seus pés. Machin fez um gesto discreto com a cabeça, convidando-a a se aproximar, mas ela apenas apertou os braços ao redor do corpo, como se tentasse se proteger de algo invisível. Venha, Alena, disse Nina Semyonovna, a voz fraca, mas clara. Não fique aí como uma sombra. Era um comando, não um pedido. Alena obedeceu, arrastando os pés até parar ao lado da cama. Nina Semyonovna observou-a por um longo momento, como se memorizasse cada traço de seu rosto. Você cresceu, comentou por fim. Mas seus olhos, ainda os mesmos, cheios de medo. Alena baixou a cabeça, e Machin viu o momento exato em que suas defesas ruíram.
Uma lágrima escorreu por seu rosto, seguida por outra. Desculpe, sussurrou. Por tudo. Não peça desculpas, Duzeka, Nina Semyonovna suspirou. A vida já nos pune o suficiente. Seu olhar deslizou para Milana, que agora examinava os monitores com curiosidade infantil, e depois para Machin. Mas chegamos na hora de parar de mentir, não acham? Machin pronunciou as palavras com calma. Ela quer conhecê-lo. Um longo silêncio pairou entre eles. Finalmente Alena perguntou, hesitante. Ela sabe sobre Milana? Ele não escondeu a verdade. Ela é muito perspicaz. Outro silêncio, desta vez mais tenso. Você também sabe, não é? Sua voz soava quase desesperada. Sempre soube, desde nosso primeiro encontro no avião. Sim, respondeu ele, simples. Sempre soube. E espero que você esteja pronta para dizer isso em voz alta. Do outro lado da linha, Machin ouviu o suspiro profundo de Alena. Eu vou, disse ela por fim. Vamos almoçar. Só me dê um pouco de tempo para preparar Milana para a viagem. Obrigado. Sua voz tremeu, dominada pela emoção. Isso é muito importante para mim. O dezembro havia trazido mudanças. Nina Semyonovna passou por uma cirurgia cardíaca complexa. Sobreviveu, mas a recuperação era lenta. Machin dividia-se entre Moscou, onde o trabalho o esperava, Astana, onde sua mentora lutava pela vida na UTI, e Sochi, onde estavam as pessoas mais preciosas de seu coração. Alena e Milana finalmente voaram para Astana. A menina, que nunca havia visto um inverno de verdade com geadas cortantes e neve até os joelhos, ficou encantada com a capital cazaque. E o breve encontro com Nina Semyonovna, apesar da fragilidade da paciente, foi tão comovente que deixou todos com os olhos úmidos. Que garota maravilhosa, sussurrou Nina Semyonovna a Machin quando Alena e Milana saíram por alguns minutos da enfermaria. Sua cópia? Principalmente os olhos. Eu sei, sorriu ele. Ela ainda não confessou? Machin balançou a cabeça. Tem medo, mas sinto que logo vai se decidir. Não a perca de novo. A enfermeira idosa apertou sua mão. Vejo como ela olha para você. Isso é amor, meu rapaz. Amor verdadeiro. Janeiro passou em uma espera tensa. Alena parecia juntar forças para uma conversa importante, mas sempre adiou o momento. Machin aguardava com paciência, viajando a Sochi sempre que possível, falando diariamente ao telefone, aproximando-se cada vez mais de Milana. A menina já não tinha vergonha dele, contava sobre a escola, mostrava desenhos, compartilhava segredos. Até que um dia fez uma pergunta inesperada. Tio Machin, onde está meu pai? A pergunta o pegou de surpresa. Alena, sentada ao lado, empalideceu. Milana, nós já falamos sobre isso, começou com a voz trêmula. Mas todas as crianças da minha classe conhecem seus pais, insistiu a menina. Até a Kátia mora só com a mãe, mas o pai dela vem às vezes. E eu só tive o tio Gleb, mas ele não é meu pai. Ele é o pai do Artyom. Machin trocou um olhar com Alena, pedindo permissão em silêncio. Ela balançou a cabeça devagar, e ele entendeu, ainda não era a hora. Sabe, Milana começou com cuidado. Algumas crianças crescem só com a mãe, e isso é normal. O importante é que você é muito amada. A menina o olhou pensativa com aqueles olhos cinzentos, idênticos aos seus. E o senhor poderia ser meu pai? O senhor é bom e conserta corações. E o Barsik gosta do senhor. O coração de Machin parou. Ele viu as mãos de Alena tremendo, os olhos dela se encherem de lágrimas. Milana. Alena puxou a filha para perto. Os adultos às vezes tomam decisões difíceis. Prometo que vamos conversar sobre isso muito em breve. Naquela noite, depois que Milana adormeceu, Alena ligou para Vera. Machin, sem querer, ouviu parte da conversa ao passar pela porta entreaberta da varanda. Não sei como dizer a ele, a voz de Alena tremia. Ele desconfia. Tenho certeza. Mas admitir em voz alta, a verdade é sempre melhor que a mentira, respondeu a amiga, firme, do outro lado da linha. E até de longe dá para ver, ele não parece o tipo de homem que iria te abandonar por causa da verdade. Ele te ama, Alionka. E ama Milana também. Isso dá para ver até nas fotos que você manda. Machin afastou-se silenciosamente da porta, sem querer ouvir mais, mas uma tranquilidade invadiu seu peito. Parecia que Alena, enfim, estava pronta para a conversa franca. O aniversário de Milana caiu no início de março. 7 anos, uma data importante. Alena decidiu fazer uma festa de verdade. Alugaram um pequeno café à beira-mar, convidaram os coleguinhas da menina, prepararam jogos e presentes. Machin chegou de Moscou na véspera com um urso de pelúcia gigante e um kit jovem médico, pelo qual Milana suspirava havia tempos. Mas o presente principal guardou para o final da noite, quando os convidados fossem embora. A festa foi um sucesso.
As crianças riram, brincaram, devoraram o bolo com 7 velhinhas. Milana brilhava de felicidade, especialmente quando Alena anunciou que Artyom viria no dia seguinte. Gleb finalmente havia permitido que o filho passasse o fim de semana com eles. Quando o último convidado foi embora e Milana, exausta mas feliz, se retirou para dormir, Machin e Alena ficaram sozinhos na cozinha. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Eu deveria ter feito isso 7 anos atrás, disse baixinho, abrindo a caixa e revelando um anel delicado. Alena, você se casaria comigo? Ela olhou para o anel com os olhos arregalados, um turbilhão de emoções impossível de decifrar. Quero estar ao seu lado, continuou ele percebendo sua hesitação. Quero ser pai de Milana. Um pai de verdade. Não só o tio Machin. Aquelas palavras foram demais. Alena não resistiu, lágrimas escorreram por seu rosto. Machin, ela lutava para encontrar as palavras. Preciso te dizer uma coisa. Algo importante. E depois você decidirá se ainda quer se casar comigo. Ele segurou sua mão com suavidade. Eu já sei tudo. E minha resposta é, sim, quero mais do que qualquer coisa no mundo. Você não entende, balançou a cabeça. Eu escondi sua filha de você. Por 7 anos. Privei você de vê-la crescer, dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras. Eu sei, ele acariciou sua face com ternura. Você teve medo de arruinar minha carreira, meu futuro. Nina Semyonovna me ajudou a entender isso. Você sacrificou sua felicidade pela minha. Mas agora... Alena apertou sua mão. Agora preciso dizer isso em voz alta, para que não haja mais segredos entre nós. Milana, sua voz ficou quase um sussurro, sua filha, Machin. Nossa filha. Aquelas palavras ditas finalmente pareciam ter levantado o peso que os oprimia havia meses. Eu te amo, respondeu ele, simples. Amo nossa filha e quero ficar com vocês pela vida toda. Eu aceito, Alena sorriu através das lágrimas, estendendo a mão para o anel. Mas preciso de um tempo para contar a Milana, para que ela entenda e aceite. Temos todo o tempo do mundo. Machin colocou o anel em seu dedo e a puxou para perto. Não vou embora mais. Nunca. Do lado de fora, o mar da primavera murmurava, como se lembrava daquele lugar onde, anos antes, tudo havia começado. E sobre a mesa da cozinha, Barsik ronronava pacificamente, como se aprovasse, em sono, o longo beijo que selava o reencontro daqueles que agora eram uma família. A manhã após o aniversário de Milana amanheceu fresca, como só a primavera sabe fazer. Os raios de sol, filtrando-se pelas cortinas de tule, desenhavam padrões nas paredes do apartamento. Alena mal havia dormido. O anel no dedo anelar brilhava, lembrando-a da proposta da noite anterior, da promessa feita, da decisão que não podia mais ser adiada. Tirou da gaveta da cômoda uma pasta com documentos e, com cuidado, retirou a certidão de nascimento da filha, colocando-a sobre a mesa da cozinha. Quando Machin saiu do banheiro, ela apenas apontou para o papel em silêncio. O que é isso? Ele se aproximou. Aproximou-se, ainda sem compreender. É a certidão de nascimento da Milana, respondeu Alena em voz baixa. Olhe com atenção. Machin pegou o documento, percorreu as linhas com os olhos e congelou. No campo pai havia um traço, mas a data de nascimento falava por si só. 6 de março de 2011, 9 meses depois de seu encontro em Anapa. No campo do patronímico dela estava escrito Machimovna. Alena olhava para algum ponto além dele, como se as palavras custassem a sair. Foi tudo que pude dar a ela de você naquela época. Machin afundou lentamente na cadeira sem soltar a certidão. Embora muito desconfiasse, visse a semelhança e sentisse uma ligação inexplicável, a confirmação no papel o atingiu com uma força inesperada. 7 anos. Sua voz saiu abafada, como se as palavras pesassem toneladas. 7 anos em que poderia ter sido o pai da minha filha. Ver ela crescer, ensiná-la a andar, ouvir sua primeira palavra. Você me tirou isso. Por quê? Alena estremeceu com a dor em sua voz. Eu tinha medo, conseguiu dizer, buscando as palavras com dificuldade. Você era estudante, tinha residência pela frente, uma carreira. Um filho poderia destruir tudo. Não queria ser um peso, um lastro que te afundasse. E depois, sua voz falhou. Tudo que eu sabia era que você vinha de Almaty, estudava medicina, nem seu sobrenome eu conhecia. Quando finalmente te encontrei na internet, você já estava tão bem-sucedido. Não era sua decisão, cortou Machin, levantando-se. Seus olhos transbordavam ressentimento. Você deveria ter me dito. Deveria ter me dado a chance de escolher. Eu sei, sussurrou ela sem conseguir conter as lágrimas. E me arrependi todos os dias. Mas achei que estava fazendo o melhor para todos. Machin devolveu a certidão à mesa, como se de repente ela se tornasse pesada demais para segurar. Preciso pensar. Dirigiu-se à porta.
Vou dar uma volta. Machim. Alena deu um passo em sua direção, mas ele a deteve com um gesto. Não agora, por favor. A porta bateu, deixando-a sozinha com o silêncio do apartamento e o peso de uma culpa ainda não perdoada. Machim caminhava pela orla sem perceber o sol, os transeuntes ou o rumor das ondas. 7 anos perdidos. Os primeiros sorrisos da filha, os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo havia passado por ele como um trem noturno, sem que sequer soubesse de sua existência. A indignação o sufocava, ofuscando qualquer outro sentimento. O celular vibrou no bolso. Um número de Astana. Nina Semyonovna, olá meu filho. A voz da enfermeira soava mais fraca que o habitual, mas igualmente calorosa. Como foi o pedido? Ela aceitou? Aceitou, respondeu Machim seco. Então por que esse tom? A perspicácia da velha enfermeira não atraía. Ouço na voz, algo deu errado. E ele contou tudo. A certidão, os 7 anos perdidos, a dor e a revolta que inundavam seu coração. Nina Semyonovna ficou em silêncio por longo tempo antes de perguntar baixinho. Você ama essa mulher? Sim. Sem hesitar, respondeu Machim. E a filha? Ama mais que a própria vida? Então escute-me com atenção. Sua voz carregava a sabedoria de uma vida longa e nada simples. Ela protegeu seu futuro do jeito que entendeu. Isso também é amor. Abrir mão da própria felicidade pela do outro. Sim, ela errou. Mas errou por amor, não por malícia. 7 anos se foram, é verdade. Mas quantos ainda estão pela frente? Uma década. Não os desperdice por causa da mágoa. Machim calou-se, sentindo as palavras da mentora atravessarem a névoa de dor. Pense na sua filha, continuou Nina Semyonovna. Se você se afastar agora, ela perderá o pai pela segunda vez. É isso que você quer? Não. Claro que não, passou a mão pelo rosto, enxugando lágrimas não chamadas. Mas como esquecer esses 7 anos? Não é para esquecer, corrigiu-a suave. É para perdoar e começar uma nova contagem a partir de hoje. Senão, o passado envenenará tudo que vocês poderiam ter. Machim inspirou fundo o ar salgado do mar, sentindo o nó no peito afrouxar pouco a pouco. Obrigado, disse sincero. Não sei o que faria sem você. Ah, seu bobo, riu Nina Semyonovna, e ele ouviu o sorriso em sua voz. Só não me faça esperar muito pelo convite do casamento, hein? Quando voltou, Alena estava sentada na varanda, abraçando os joelhos e olhando para o mar. Ao ouvir seus passos, virou-se. Os olhos inchados, o rosto pálido. Me perdoe, disse Machim, sentando-se ao seu lado. Não deveria ter saído assim. Não, sou eu quem deve pedir perdão, sussurrou ela, as lágrimas escorrendo sem controle. Por todos esses anos, pela mentira, por não ter deixado você ser pai. Ele a abraçou, sentindo o coração dela bater descompassado contra o seu. Não podemos mudar o passado, murmurou. Mas podemos construir o futuro. Você, eu e Milana. É sério. Alena ergueu o rosto, cheio de esperança. Você realmente me perdoou? Sim. Beijou-lhe a testa. Pensei em como você abriu mão de apoio, de compartilhar a carga sozinha para não atrapalhar minha carreira. Foi um sacrifício. Errado, mas feito por amor. Eu tinha medo que você me odiasse, confessou ela. Quando soubesse a verdade. Nunca, afirmou Machim firme. Demorei demais para te encontrar. Não vou perder você de novo. Juntos, entraram no quarto de Milana. A menina estava sentada na cama, folheando um novo livro sobre o corpo humano, presente de Machim em seu aniversário. Precisamos conversar com você sobre algo muito importante, disse Alena, sentando-se ao seu lado e tomando sua mão. Vocês vão se casar com o tio Machim? Perguntou a menina direta, surpreendendo os dois. Vi o anel. E ouvi quando falavam na cozinha ontem à noite. Sim, querida, sorriu Alena, emocionada. Mas há mais uma coisa. Lembra que você já me perguntou sobre seu pai? Milana assentiu devagar, alternando o olhar entre a mãe e Machim. Tio Machim. Alena hesitou. Machim, corrigiu ele, ajoelhando-se diante dela. Seu pai. Seu pai de verdade. Os olhos cinzentos da menina se arregalaram. Ela fitou Machim por longo tempo, como se tentasse decifrar um enigma. É verdade? Perguntou finalmente em um fio de voz. É, confirmou ele. Não sabia quando te conheci no avião, mas senti algo especial, como se uma parte do meu coração sempre tivesse estado com você. Milana permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras. Então, de repente, lançou-se em seus braços, enlaçando-o com força. Eu sabia, sussurrou. Sempre soube que meu pai seria o melhor do mundo. A ligação para os pais de Machim aconteceu naquela mesma noite. Valery Ivanovich e Azel Nurkenovna ouviram a história do filho sem interrompê-lo. Quando ele terminou, do outro lado da linha pairou um silêncio denso. Temos uma neta? Perguntou Azel, a voz trêmula.
Uma neta de verdade? Sim, mamãe, sorriu Machim. Ela tem 7 anos e é muito parecida comigo. O que significa que também se parece com você. Azel não se conteve e chorou no telefone, murmurando algo em cazaque, idioma para o qual sempre recorria nos momentos de forte emoção. E tem foto? Perguntou Valery Ivanovich, prático. Vou enviar agora mesmo. Machim enviou uma foto recente de Milana, e o telefone tocou quase imediatamente. Ela é sua cópia, declarou Azel convicta. Os mesmos olhos, a mesma testa, até sorri como você quando criança. E tem traços nossos cazaques. Filho, a voz do pai soava incomumente séria. Agora seu dever é dar a essa menina tudo aquilo de que foi privada. E não falo de dinheiro, mas de amor, de atenção, de conhecimento de suas raízes. Quero ensinar a ela o cazaque, acrescentou Azel emocionada. E nossas canções populares. Ela precisa saber quem é e de onde vêm seus ancestrais. Claro, mamãe, concordou Machim. Vamos visitá-los no verão. Não, decidiu Azel. Nós é que iremos até aí para o casamento e conhecer nossa nora e neta. A primavera passou em um redemoinho de preparativos. Vera. Ao saber da notícia, Vera chegou de N como um furacão, só para abraçar a amiga e declarar triunfante. A Leonoca, eu não disse. A verdade sempre vence a mentira. Agora tudo está no seu devido lugar. Ela mergulhou de cabeça nos preparativos do casamento, assumindo com orgulho o papel de madrinha. Enquanto isso, Machim recebeu uma proposta inesperada: liderar o departamento de cardiologia de um novo centro médico em Sochi. Não hesitou nem um segundo. Estar perto da família significava mais do que qualquer prestígio em Moscou. A cerimônia aconteceu em maio, à beira-mar. O dia amanheceu límpido sem uma brisa, como se o próprio céu quisesse testemunhar aquele reencontro. Entre os convidados estavam os pais de Machim, vindos de Almaty, os pais de Aliona de N, colegas, amigos. Mas foi a presença de Nina Semyonovna que emocionou a todos. Apesar da operação recente, ela encontrou forças para viajar. Não podia perder este dia, sussurrou, enquanto Machim a abraçava com cuidado. Ver realizado o que meu velho coração sempre pressentiu é o melhor remédio que poderia ter. Milana, em seu vestido rosa claro, brilhava ao lado dos pais. Rapidamente criou uma cumplicidade com a avó Azel, que já lhe ensinava as primeiras palavras em cazaque. Repetia a menina, apontando para a avó. Isso mesmo. Você é muito esperta, respondia Azel, acariciando seus cabelos escuros. 1 ano depois, na casa à beira-mar onde agora vivia a família Orlov, ecoava o riso das crianças. O pequeno Danil, nascido em abril, balbuciava no berço, enquanto Milana, aos 8 anos, se inclinava sobre ele para contar uma história. Aliona observava a cena, encostada no batente da porta com uma carta nas mãos. Nina Semyonovna partirá em paz, durante o sono, mas antes teve tempo de receber a foto do recém-nascido Danil e escrever suas últimas palavras. Agora posso ir tranquila. Meu coração viu o amor vencer o tempo e a distância. Cuidem uns dos outros. E lembrem-se, a verdade é sempre melhor que a mentira. Machim abraçou a esposa por trás, espiando por sobre seu ombro. Ela viveu uma vida plena, murmurou. E nos ensinou tanto. Sim, concordou Aliona, aninhando-se nele. Sua sabedoria ficará conosco. Da sala vinham as notas de um piano. Milana praticava uma melodia cazaque, aprendida com a avó Azel. Barsik, o gato ruivo, agora mais gordo e preguiçoso, esticava-se na janela, piscando para o sol. A vida seguia. Diferente, nova, preenchida de sentido e afeto. Os 7 anos de separação ficaram para trás, deixando apenas a lição da valorização de cada instante juntos. Sabia. Machim virou Aliona para si, perdendo-se em seus olhos azuis como o céu de verão. Sou grato ao destino por cada segundo ao seu lado, até por aqueles 7 anos. Sem eles, não seríamos quem somos hoje. Eu também sou grata, ela respondeu, tocando seus lábios com os dela, pelo segundo chance, pela verdade e pelo amor. E o mar, lá fora, rugia igual a 8 anos, quando 2 estranhos se conheceram em uma excursão aos dolmens antigos, sem imaginar que aquele dia mudaria suas vidas para sempre.